bem-vindos. Esse aqui é o Hip Hop Conhecimento 2018. Eu sou o Marcão Baixada, sou rapper, faço parte da produção, estou assinando a curadoria e estou fazendo a mediação dos nossos bate-papos. Vocês que chegaram mais cedo, retiraram o ingresso, vocês devem ter visto o livreto lá também na bilheteria. Aí tá contando um pouco da nossa história, mas eu vou sintetizar um pouco aqui. Hip Hop Conhecimento surgiu em meados de 2015 para 2016. Eu, junto com meu parceiro musical e amigo Rodrigo Caê, a gente estava pensando em criar um espaço de reflexão sobre a cultura hip hop a partir da Baixada Fluminense, pensar formas de viabilizar a discussão de diversos temas pelas questões que a gente estava vivendo lá, desde ocupação do espaço público, com o fenômeno das rodas de rimas, a questões como produção cultural, captação de recursos, tendo em vista que existem várias iniciativas lá que já atuam nesse segmento. E hoje a gente está chegando na Caixa Cultural, na nossa terceira edição, que está sendo uma das maiores em termos de estrutura e de liberdade também, para a gente conseguir trazer algumas pessoas para trocar ideia. Então sejam todos muito bem-vindos. Ontem a gente teve nossa solenidade de abertura, a gente teve um bate-papo e um pocket show com o MC Marechal. E hoje a gente vai estar recebendo aqui Dudu de Morragudo e a Rossi Alves. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos recebê-los com uma salva de palmas. Hoje a gente está falando sobre hip hop, das ruas para a sala de aula. Vai ser um papo bem bacana. Eu estava conversando com o Caê e com o Daniel Barros, que é o nosso produtor também. Eu tenho uma relação com esse espaço aqui da Caixa Cultural, esse cinema mesmo, os cinemas aqui da Caixa. Eu me descobri artista dentro do ambiente da escola. Tinha alguns professores que incentivavam participação de clube de livro, de atividades culturais fora de sala de aula. E uma das coisas que eram propostas eram passeios culturais. E eu lembro que um dos primeiros equipamentos assim que eu vim visitar foi o cinema aqui da Caixa Cultural. Então, poder estar retornando com um projeto para mim é muito gratificante. O Dudu, ele é fundador do Instituto Enraizados, que é uma organização de hip hop que está baseada em Morragudo, em Nova Iguaçu. Já tem aí mais de uma década de atuação. Uma das ações assim mais recentes aí já nessa década foi a escola de hip hop enraizado na arte, que consistia no ensino dos elementos da cultura hip hop, que são break, DJ, MC, grafite. E temos aqui a Rossi Alves, que é pesquisadora de arte urbana, cultura juvenil e literaturas divergentes. Ela é autora também do livro Rio de Rimas, que explica muito o fenômeno do surgimento das rodas culturais aqui no Rio de Janeiro. Eu vou abrir o papo com o Dudu para contar um pouco da história dele, que se cruza com a história do Enraizados, né? Então, é isso. Olá, muito boa tarde, boa noite, eu acho que já, né? O papo hoje eu vou tentar fazer uma relação da minha vida na escola, minha vida com o hip hop e hoje o meu estudo do hip hop e a educação. Eu nasci em Morragudo, em Nova Iguaçu, na Baixada, sou criado lá há 39 anos e sempre tive uma relação. Eu sou filho único, então minha mãe sempre quis pagar uma escola particular para mim, porque acreditava que o ensino público não era legal. E eu sempre tive uma relação com a escola não muito boa, por conta do que hoje chamam de bullying, né? Então, eu não questionava na escola, era tudo se ensina ou não, o professor falava, eu só baixava a cabeça. Por outro lado, meus colegas me sacaneavam pra caramba de tudo, inclusive o cabelo, por ser preto, tudo que era diferente era sacaneado. E uma das formas que eu fiz para me livrar disso era passar em todas as matérias o quanto antes para não precisar mais ir para a escola. Então eu desenvolvi algumas técnicas para decorar as coisas. O que eu aprendi, o que eu não aprendia, eu criava uma forma de decorar aquilo. E quase sempre através de poesia, música, pegava a matéria, fazia algo do tipo e passava. Algumas pessoas me respeitavam porque acreditava que eu tinha uma facilidade para aprender as coisas
tinha notas boas, então parte das pessoas não me zoavam mais porque queria que eu ensinasse aquela coisa. Já com 14 anos de idade, fora do primeiro grau, né, antigamente, fundamental, eu conheci o hip hop. Então, todas as respostas que eu não conseguia ter em casa, né, principalmente quando diz respeito à questão étnica, ao racismo, eu conseguia ter no rap. Então, tinha coisa que eu não tinha nem dúvida ainda, o rap já me trazia a resposta. E aí eu queria que todo mundo conhecesse esse negócio de rap. O rap vai libertar a juventude preta do mundo, a gente vai saber tudo. Só que eu encontrei uma resistência muito grande na própria escola. Então, o hip hop nessa época, a escola queria o hip hop longe. Passaram-se alguns anos, eu me mergulhei nisso, criei uma instituição chamada Enraizados, onde a gente usa meio hip hop como chamariz para atrair a juventude e a partir daí discutir cidadania, discutir, a gente diz lá como que funciona a roda, a engrenagem do mundo. A gente discute isso a partir do hip hop. E aconteceu um fenômeno que as escolas começaram a ligar e querer que a gente fosse para dentro da escola novamente. E a gente tinha uma técnica que a gente chamava de oficina, que é o Rap Lab, que é um laboratório de rap, que a gente desenvolveu porque, como o Marcão falou, a gente tinha um projeto chamado Escola de Hip Hop Enraizados na Arte, que era um ano, eram 30 crianças, passavam um ano inteiro estudando a história do hip hop, estudando técnicas, né, break, grafite e tal. Então era muito limitado. E tinha uma procura muito grande de outros jovens. Então a gente queria dar uma experimentação para essa galera. E aí criamos uma metodologia, uma pílula, uma coisa muito rápida, que a gente, em 3 horas, a gente chegava na escola, discutia um tema, qualquer tema, fazia uma espécie de jogo para construir as rimas a partir do tema que foi discutido, depois fazia a composição, ensaiava e gravava a música. Então a molecada saía da escola com um pendrive, com uma música no e-mail, SoundCloud. E eu apresentei, até o Kleber também, que está aqui, foi um dos caras que pediu essa ajuda para lidar com os adolescentes, né? Trazer uma coisa diferenciada do que aquele ensino formal. E foi um sucesso o negócio. E aí começaram várias escolas pedindo: pô, vem para cá, vamos fazer isso, vem, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Se a gente não tem perna para fazer, começamos a ensinar os educadores a fazer, a aplicar o Rap Lab. E chegou um ponto que eu falei: cara, se tem uma coisa aí que eu não estou entendendo, eu preciso estudar isso a fundo. E aí decidi, no final do ano passado, fazer um mestrado para estudar o que era o Rap Lab, na verdade. Porque é uma coisa que surgiu da prática, da necessidade de se fazer. Mas eu queria entender por que os mesmos estudantes... Tem um fato que é muito interessante. Quando a gente vai para a escola hoje, quando uma diretora, um professor liga para a gente ir para a escola trabalhar com rap, a gente não vai trabalhar com qualquer estudante. Tem um grupo muito específico que a gente trabalha. Quase sempre são os jovens que a gente diz que transborda a caixinha. São aqueles jovens que a escola tem como problemático. Então, são aqueles que dizem que têm dificuldade na aprendizagem, transtorno, que é o jovem diferente, né? É o Dudu no passado. Eu ontem. E que estão fora da idade também, né? Passaram da idade. Então, aí você imagina, o professor chega, tem, sei lá, 30, 40 pessoas na sala de aula, que é um monte de gente, diferente, que vem com cargas diferentes dentro de casa. Chega na escola, dá de frente com o professor também, que já tem uma outra cabeça, também tem os problemas dele e tal. A estrutura da escola já não ajuda. E essa galera tem que se entender ali dentro. O professor vai e, de uma só forma, porque não dá tempo, ele passa a matéria que tem que passar. Quem aprendeu, quem conseguiu assimilar, parabéns. Quem não conseguiu, está excluído. Porque não há tempo, não tem tempo de fazer de forma diferente. Hoje em dia eu entendo isso, mas eu critico isso demais. E aí eu falava: mas por que essa galera que vem para fazer o Rap Lab com a gente? Por que eles?
porque a gente tem que ver uma forma diferente de ensinar e tal. E aí eu percebia que durante a atividade, a galera participava o tempo inteiro, a galera pesquisava, então, assim, são temas diversos que a gente já fez. A galera pesquisava, né? A galera que fala, o pessoal não gosta de estudar, não gosta de pesquisar. O pessoal pesquisava, o pessoal participava. Cada um tinha uma habilidade diferente. E isso me chamava atenção, né? E quase sempre essa galera, uma galera... Um dia eu cheguei na escola, um moleque tava cantando Cartola. Falei, pô, tu sabe o que você tá cantando, cara? Aí ele, pô, Cartola. Conheço tudo do Cartola. O moleque, sei lá, deve ter 11 anos. Mas como é que você conhece tudo do Cartola, cara? Não, meu pai ouve Cartola desde que eu nasci. Então ele falou uma galera do samba ali que ele conhecia. E a escola não consegue aproveitar isso. A escola não sabe como aproveitar isso. E eu falei, vou estudar esse negócio. E aí fui tentar o mestrado. E hoje em dia eu pesquiso justamente esse fenômeno do Rap Lab. E eu percebi que não é só o rap, né? Não é o rap que é o salvador, que vai consertar as coisas e tal. Mas o rap, ele tem aquela coisa do... te mostra que você é capaz, você é o protagonista, você é o centro das atenções, você faz algo que é útil, você criou uma coisa única. E isso mexe com a gente, mexe com a autoestima, isso te deixa melhor. E vou explicar o processo do Rap Lab para vocês entenderem. A gente chega, eu faço no máximo com 20 pessoas. A gente faz uma grande roda de conversa. Essa grande roda de conversa hoje eu entendo que isso é a construção coletiva de conhecimento. E na roda de conversa eu era o único que não falava nada. Eu falava uma coisa e eles começavam a discutir ali. E eu falei, pô, não, aí eu fiquei quieto, até o menino perguntou, de 10 anos, falou, mas o que é burguesia? Aí todo mundo olhou para a cara do outro e ninguém sabia explicar o que era burguesia. Aí um cara fala assim, não, a burguesia é o capitalista. Aí todo mundo olha, mas a burguesia não sei o quê, a burguesia é a classe média, a burguesia tal. Eu falei, mano, a burguesia é isso tudo? Pode ser isso tudo? Saiu um para cada lado, internet, Google e tal, aí um veio com um dicionário lendo o que era a burguesia. Eu falei, onde que esse cara arrumou esse dicionário? Assim? A gente estava na Arena Jovelina, na Pavuna, aí tem uma geladeira cheia de livros lá e tal, e ele falou, cara, eu sempre vi esse dicionário ali, nunca achei que eu fosse mexer nele, mas hoje ele me serviu. Ele falou, eu tinha razão aqui, a burguesia, classe média, não sei o que. Aí o menininho falou, E esse menininho, ele era o gatilho de tudo. Então, tudo que ele não entendia, ele perguntava o que era. E aí o pessoal ficava rindo e falou, pô, a gente achava que sabia que eram os meninos que alguns ocuparam as escolas, né, naquela ocupação que teve e tal. Então, tem um discurso político muito afiado. Só que, na verdade, estavam repetindo aquilo que eles ouviam. Ninguém parava para trocar ideia, para analisar as coisas e tal, e saber o que realmente as palavras queriam dizer. E a gente começou a compor. E aí tinha uma parte, na época tinha aquela na Netflix, acho que era o Mecanismo, a série Mecanismo, e aí eles falavam um lance lá que, eu não sei o que lá, a Matrix, não sei o que, vendeu o Lula de vilão, não, o Mecanismo vendeu o Lula de vilão na Netflix. Pum, uma linha era essa. Aí passou batido. Aí mais na frente, um outro menino falou, não sei o que lá, com dinheiro na cueca, eles dizem que minha arte que é crime. Aí começou a discussão. Vocês falam bem do Lula aqui, quer falar mal do Lula, quer falar mal do não sei o que lá. Eu não tô falando mal do Lula, mas o cara que foi pego na cueca era do PT. Aí, mas quem disse que é do PT? Tá aqui, ó. Aí o cara já tinha pesquisado num jornal e tal. Aí levantaram uma discussão e falou, cara, não tô falando do que é bem e que é mal, mas o negócio é um fato, aconteceu. A gente tá narrando fatos. Isso é tudo a molecada de 16 anos. Aí terminamos a música e gravamos. Então, esse momento de construção de conhecimento da roda, para mim, é algo que é fundamental. Quando você vai escrever um rap, você para, ou você deveria parar, para pensar sobre o tema que você está escrevendo. Quando isso é coletivo, o negócio vai mais fundo, né? Porque são 20 cabeças pensando junto, analisando e tal. Quando a gente passa para o próximo nível, que é o nível da composição, o que a gente faz? Continua sendo uma disputa.
Porque a gente coloca 10, a gente pede 10, eu peço 10 palavras para eles de tudo que foi discutido. Então eles começam a falar essas palavras, Netflix, racismo e tal, e eu vou colocando no quadro. No jogo da composição, eles dizem o seguinte, eu falo, você tem que pegar uma pessoa, pega uma palavra dessa e diz uma frase, monta uma frase que tem a ver com o nosso tema. Essa pessoa não pode dizer a próxima frase para rimar. Tem que ser um outro jovem que pega uma outra palavra, monta uma outra frase que tem a ver com a primeira frase e rime. E aí tem aquele lance de... Quem é MC, quem escreve, quase sempre já manda a rima toda. Assim. Não pensa uma frase. E quando você manda a tua frase, tu espera que o outro mande uma frase que tenha a ver com o teu pensamento. E quando o cara manda uma frase que não tem a ver, você fica desesperado, porque você não quer abrir mão daquilo. E aí você trabalha também o trabalho em grupo, coletivo, você respeitar a opinião do seu colega. Quando a gente termina todo esse processo, a gente tem a letra pronta, a gente vai musicar o negócio. A gente começa a ensaiar em sala de aula. E eu levo um estúdio para a sala de aula. Então a molecada grava. E quando eles gravam, eles falam, mano, eu fiz uma música. Aí eles chegam em casa com aquela música, falam, mãe, pai, eu fiz uma música e tal. E a partir dali, para mim, é onde acontece o fenômeno. Eles descobrem uma maneira, primeiro, de hackear a educação. Tudo que eu fazia no passado, quando eu não entendia uma coisa, eu acho que eu já fazia o Rap Lab, porque eu criava uma forma de fazer uma poesia, uma música com aquela matéria. Então, no CEP 172, um menino falou para mim, tio, a molecada me chamando de tio já me deixa meio desesperada. Tio, eu fiz uma parada muito doida com o negócio que o senhor me ensinou. Falei, o quê? Tem uma matéria que eu odeio. Matemática? Não. Geografia? Não. História. Pô, odeio história porque... Não entendo o negócio. Pô, o professor não é muito bom. Mas o que eu fiz? Eu peguei tudo que ele foi falando lá e fui, botei as 10 palavras e fiz o rap do negócio. No dia da prova, eu já sabia cantar o rap, fui, pai, respondi e passei. Falei, putz, só que negócio maneiro, cara. E é o rap. O Kleber toda hora manda foto pra mim, o Kleber, uma galera de professores, o Elton. Tô fazendo Rap Lab na escola. Então, a maneira que eles encontram de dialogar com um aluno, um estudante de uma forma diferenciada, é o rap. Porque o rap é uma linguagem contemporânea, jovem e urbana. Eu não sei se o rap funcionaria no interior, numa área mais rural. Mas aí o cara fazia moda lab, tá ligado? Modinha lab, assim, violão porque o grande barato é se comunicar com o jovem, com a molecada, principalmente se for a molecada que já vem com essa carga de dentro de casa da família, saca? Porque quando o moleque chega na escola, cara, quando eu falo de juventude, eu não tô falando de uma juventude ou das juventudes, porque é muito diferente uma juventude de Morro Agudo, uma juventude da periferia de Nova Iguaçu e uma galera da juventude da Zona Sul, né? A juventude de classe média ou classe média alta. Tem uma molecada que sai de casa com fome, brother. Mano, eu com fome não consigo raciocinar, tá ligado? Tem molecada que tem a família desestruturada e tal. E qual a válvula de escape dessa galera? Aí chega na escola, o cara não consegue entender, então ele é deixado de lado. Aí, de repente, fulano, que eu já presenciei isso, fala, pô, esse cara não dá pra nada na vida. Então, todo dia alguém falando que você não serve pra nada, mano, um dia você acaba acreditando, tá ligado? E, de repente, chega uma galera, te mostra um lance que você, putz, eu construí uma parada, mano. Pô, eu sou bom nisso, né? Então, eu já presenciei muitos meninos e tal que não viam meio sentido em estudar. Tinha uma história de uma menina que eu acho que o Marcon conhece, a Ariane, que fazia o Enraizadinhos lá. Todo dia eu chegava no Enraizados, a menina estava na biblioteca, com um livro na mão. O que vocês subentendem? Que a menina tá lendo, né, cara? Todo dia tava lá com o livro na mão e tal. E era uma das que mais se desenvolviam na hora de participar da rima. Que todo mundo tava lendo, com papel na mão. E ela não lia, ela cantava direto, interpretava. Aí eu, né, orgulhoso, falava, essa mina aí, eu vou empresariar, que essa aí tem um futuro no rap.
E aí um dia a Lisa, que dava aula de cidadania, falou assim, pô, Dudu, cara, eu tô preocupado com o lance. O que foi? Pô, a Ariane chega aqui todo dia cedinho, entra na biblioteca, senta ali, pega um monte de livro, mas ela não sabe ler. Mas como é que não sabe ler, cara? A mina canta ali, participa do negócio. Não, ela canta, mas ela decora, ela não sabe ler. Falei, cara, e a gente não sabe alfabetizar, sabe? O que a gente vai fazer? Não me pergunte como que eu não sei, assim. Um certo dia, a gente ia ter um recesso de férias e tal, que era no mesmo recesso da escola, a mina sentou e falou, tio, eu vou aprender a ler. Eu vou aprender a ler. Quando a gente voltou no negócio, a mina tava lendo, não tava lendo, né, tal, mas tava lendo. A mina já ligava as sílabas ali e tal, e tava lendo. Eu acho que o negócio fez sentido para ela. Assim, eu preciso aprender isso, eu vou aprender isso e tal. E até hoje ela fala comigo esse negócio. Pô, aprendi a ler no enraizado. Não foi, a gente não sabe alfabetizar. Mas a partir da necessidade que ela viu alguma coisa ali, ela aprendeu a ler. A gente repetiu com outro menino, o Mateuzinho, na escola também. Era a mesma coisa, a mesma coisa. Ele chegava, eu não lembrava da letra da música na hora da oficina, do que a gente fez na semana anterior. E eu falava, alguém tem a música, anotou aí? E esse menino chegava, cantava a música toda. Eu ia escrevendo, ele ia falando, eu ia escrevendo. E o Kleber me falou, Dudu, o Mateuzinho não sabe ler. Então, eram as mesmas características que a Ariane tinha, o Mateuzinho tinha. E o Mateuzinho hoje lê. O Mateuzinho também foi a gente fez uma mostra em Japeri, e aí foi o Mateuzinho e o Kevin. Justamente o menino que era especial e o outro menino que tinha dificuldade na aprendizagem. Os dois foram se apresentar, e foram apresentar o quê? A música rap que eles fizeram. E a música era a coisa mais doida que tinha, brother. Que a música era o Sapão, tá ligado? Eles criaram um personagem. O bagulho mais doido. Eu tenho um tempo ainda. Eu cheguei na sala para falar com os caras, com os meninos, com os meninos. E eu falei, vamos produzir uma música, tal. Qual o tema que vocês querem? E aí sempre vem falando, né? Racismo, preconceito, não sei o quê. E você conhece a liderança da sala, que é o cara que todo mundo segue, o cara que mais faz bagunça e tal. Não dá pra arrumar treta com esse moleque, senão você perdeu a turma toda. Aí tinha também, Matheus também, outro menino, Lucas. Aí ele falou assim, ele era gordinho, né? Aí ele falou assim, eu falei, qual o tema que você quer? Ele falou, Sapão. Aí eu falei, pô, Sapão deve ser o MC Sapão, né? Aí eu falei, o que é sapão? Aí ele, é um sapo grande. Aí geral, né, rachou. Aí eu falei, legal. Então tá, a gente vai fazer a música do sapão. Vamos falar sobre o sapão. Onde é que o sapão mora? No lago. Aí outro falava, tá, o que mais tem no sapão? Ele mora na lagoa também. Eu falei, não, a lagoa é o lago, mano. Ele come o quê? Mosquito. Aí começamos a trocar ideia sobre o sapão. Aí nasceu uma música. Tu lembra, mano? O sapão pular no lago, come mosquito pra não ficar magro. E o molecadinho muito pequenininha. Ele mora no pântano e não sei o que lá. E blá, blá, blá. Eu sei que o negócio... E o Matheus, que era o cara que ele não queria estar ali, ele queria perturbar a parada e tal. De repente, ele tava na minha frente, assim, e contribuindo pro negócio andar. E, em certo momento, já viu o negócio de viralizar? A música viralizou na escola. Tu passava na escola, tava geral cantando. O sapão pular no lago, come mosquito para não ficar magro. E aí os professores que não participaram daquela parada falavam, mano, que é isso, cara? Mas que negócio é esse? E aí os moleques, todo mundo cantando, o negócio foi passando. E 2 meninos, a gente foi se apresentar num lugar para doutores, e foram os 2 meninos. O garoto que não sabia ler e escrever, e o menino que era especial. E chegaram lá, os 2 cantaram e tal, e uma galera batendo palma. Aí quando eles voltaram, eu falei, aí, Mateuzinho, como é que foi lá, cara, e tal? Pô, tio Dudu, eu dei autógrafo, né, cara? O pessoal toda hora pedindo pra eu cantar. E, aí, quase que eu até arrumei uma namorada. Eu falei, cara, eu tenho 11 anos, sabe? E o cara viu que era importante. Esse dia eu encontrei, o moleque tá gigante, esticou.
e cantar rap hoje. Não, mas ele não consegue esquecer daquilo, sabe? Tipo assim, aquele negócio que vai ficar pra vida inteira. Então, assim, pra eu finalizar minha fala, o hip hop na minha vida, o rap na minha vida, foi um divisor de águas, sabe? Assim, o rap me trouxe uma série de informações que eu não tinha acesso, eu não discutia com a minha família. O rap abriu, como o livro para algumas pessoas, né? Abre um mundo e tal. Para mim foi o rap. Então, hoje em dia, eu tô, sei lá, 25 anos fazendo rap. Então, eu tenho um compromisso muito grande com o que eu escrevo, né? E quando eu percebi que o rap poderia ir além da música, do entretenimento, eu fiquei ainda mais feliz, porque eu acho que é uma forma de libertar. Ele agrega valor na vida de uma galera que precisa mesmo de uma luz, precisa de um estímulo, de uma motivação, saca? E eu fico mais feliz ainda que a gente vive num mundo novo, né, cara? O mundo que a gente vive hoje não é a Baixada Fluminense de hoje não é a Baixada Fluminense de quando eu tinha 12, 14 anos de idade. É uma outra parada, tá ligado? O hip hop que eu conheci na época não é o hip hop que a molecada tá conhecendo hoje. Então, consegui trazer um pouco dessa experiência, né? Eu digo dentro da escola, mas minha parada é mais fora da escola, assim. Essa forma de educar, que não é a forma formal, mas que educa tanto quanto. E eu fico muito feliz de as pessoas conseguirem enxergar o rap de uma forma diferenciada. Tá? Hoje em dia o rap não é visto mais tanto como era visto na época que eu comecei a fazer rap, né? Não tinha essa entrada na sociedade que tem hoje, não tinha esse respeito por algumas pessoas como tem hoje, mas ele tinha o mesmo papel, né? Ele me libertou naquela época, ele me educou de certa forma, e a forma que eu encontrei de retribuir isso, de fazer isso numa gama maior, que outras pessoas tivessem experiência, foi através desse Rap Lab, através do Enraizados. E eu queria deixar também um convite para vocês. Se um dia vocês quiserem experimentar, alguém que trabalha com educação, ou quiser no Enraizados experimentar, vocês vão ver que funciona com a gente também, tá ligado? Toda vez que eu faço, eu falo, mano, não é possível que a gente vai fazer um negócio hoje. Semana passada eu tava em Amambaia, no Mato Grosso do Sul, fazendo um Rap Lab com jovens indígenas, tá ligado? Cheguei pros caras e falei assim, quem aqui curte rap? Todos eles curtem rap. Quem aqui já fez rap? Nenhum deles tinha feito. Pô, então vamos fazer um rap? A gente fez o rap. Falando de quê? Valores. Então os caras têm problemas lá que os professores não conseguiam trocar ideia em sala de aula com essa molecada, eles conseguiram falar todos os problemas produzindo um rap. E o professor que no início tava de cara feia pra mim, porque achava que não ia ser nada de bom dali, falar, mais uma oficina dessa que passa o tempo desses moleques e tal. No final ela falou, cara, que incrível, como é que você faz isso? Fala, cara, a coisa mais fácil do mundo, que a gente não faz nada, quem faz são eles. A gente não faz nada. O protagonismo é da molecada. Então, assim, a gente fala, o passo é esse, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. O negócio acontece. E aí quase sempre é isso. Eu estava no Planetário da Gávea, mesma história. Os professores chegaram com 20 alunos, professores de cara feia, no WhatsApp ali, falando minha cara de cara feia. De repente eles pararam, tava dando pitaco no rap também, cantando, e no final, cara, você tem que ir na escola que mais pessoas têm que participar disso. Eu falo, cara, por que você não faz? Tá? Por que você não faz? Então, é isso, assim, galera. O rap é muito mais do que a gente vê na televisão, do que a gente ouve no rádio, do que a gente ouve falar, tá ligado? É isso, obrigado. O Dudu também é autor do livro Enraizados, Os Híbridos Glocais, que saiu pela coletânea Tramas Urbanas, da editora Aeroplano, né, da Luísa Buarque de Holanda. Coletânea essa também que a Rose é autora do livro Rio de Rimas, que conta um pouco do fenômeno das rodas culturais. E a Rose também é professora do curso de produção cultural da UF. Galera de Niterói tá aí. E também do programa de pós-graduação em cultura e territorialidade. Rose, conta um pouquinho da sua história, do processo criativo. Eu acho que
a concepção do livro, acho que deve ter sido um processo bem árduo, sim, porque eu e o Dudu, a gente sabe um pouco como que é, às vezes, a recepção da galera do hip hop com acadêmicos, como é que foi, assim, a experiência toda. A gente sabe que muita gente não entende, acaba não sendo muito aberto para falar, para contar certas coisas. E um dos temas que a gente vai abordar aqui nessa semana também é sobre a preservação da imagem e da memória do hip hop aqui no Rio de Janeiro, que é um assunto que eu acredito que temos que estar sempre abordando, que são poucas pessoas, são poucos profissionais fazendo esse trabalho. Hoje a gente tem o Dudu, que está mestrando agora em educação, tendo a metodologia do Rap Lab como objeto de estudo. E é isso. Está contigo a palavra. Boa noite. Inicialmente, quero agradecer ao Marcão e ao Rodrigo esse convite para discutir hip hop, que é mais do que um tema de pesquisa, é uma cultura que eu amo tanto. E com essa interface, que é raríssima da gente ver sendo debatida, né, que é hip hop como pesquisa, na sala de aula, e na companhia do Dudu, que é uma pessoa que eu admiro, que é um amigo querido. Eu vou começar, então, falando do livro, depois, na medida em que eu for lembrando, eu volto a outras questões que pareçam ser mais importantes para justificar assim, meu lugar como pesquisadora, como professora. A minha formação é em literatura. Fiz letras na graduação, mestrado, doutorado, mas eu nunca me interessei muito por aquele trabalho totalmente dentro dessa área de literatura, assim, a literatura vista de uma forma muito fechada, muito ortodoxa, né? Então, assim, desde a graduação eu privilegio trabalhos interdisciplinares. E eu cheguei... Eu já gostava de hip hop há muito tempo, frequentava os locais de hip hop na Lapa, Zoeira e tudo, mas como um campo de pesquisa, né, e como uma cultura que transformou minha vida, mas dentro da academia, né? Eu não rimo, eu não sou artista, eu sou professora só. Ele é mais recente, começou em 2012, porque eu achava interessante, fiquei sabendo das rodas culturais, meus alunos falavam disso. E, sendo professora de literatura, eu achava assim uma coisa meio estranha e queria conhecer como que essa galera, que essa garotada toda ia para a rua para fazer rima, para participar de batalha, de roda de rima, né, fazer um freestyle. Eu achava isso assim muito perturbador, muito estranho. E aí eu fui para as rodas conhecer, porque eu gosto, né? Eu já tinha interesse por rap, pelos outros elementos da cultura hip hop, e para pensar nessa produção deles. E logo no início eu fui fazer minha pesquisa de pós-doc. No doutorado eu já tinha trabalhado com funk, movimento funk, da época do baile de corredor, literatura marginal. E aí, quando eu conheci as rodas, eu fiz um projeto de pesquisa para trabalhar com a Heloísa, e aí, logo no início, ela me propôs escrever um livro em parceria com o Nuno, que é um MC que foi pichador, um dos maiores, assim, relíquias do Rio. E aí eu tinha já um tempinho de pesquisa na rua, né? E aí eu escrevi o livro. O livro é um relato assim muito breve sobre o que eram as rodas culturais no início. E aí, para entrar já num tema assim caro e que já foi aqui instigado pelo Marcão, eu enfrentei muitos problemas, né? Depois do livro lançado e muito tempo depois, comecei em 2012, então tem 6 anos, posso dizer assim, que de uns 3 anos para cá, a minha vida ficou mais fácil dentro desse movimento. Porque além do machismo, né, que a gente precisa comentar sempre, que é muito grande, né, uma das contradições imensas dentro desse movimento. Então, para uma mulher, é um lugar muito difícil ainda, né, como artista, como pesquisadora, como parte do público.
Então, além do machismo, eu sofria também porque, sendo uma pessoa da universidade e não sendo artista, não sendo MC, eu não tinha, eu só gostava, a minha relação com o hip hop, com o rap, era só como público, como fã, né? Então foi muito difícil eu conseguir uma inserção nesse meio, mandava assim mensagem, eu ligava para as pessoas, elas visualizavam, não me respondiam, marcavam comigo, vamos conversar tal dia e tal lugar, eu ia, esperava, elas não desmarcavam, e eu entrava em contato, não pude. Então, eu tive muitos problemas e eu precisei de mediadores. Eu tive 4 mediadores super importantes, 3 do CCRP, Circuito Cultural de Ritmo e Poesia, que foi o MV Hemp, o Dropê, Comando Selva e o de Joser Botelho, e o Nuno. Então, a partir deles, eles me apresentavam para as pessoas, né, para os artistas, para os produtores de roda, e aí sim eu consegui algum contato com eles. E aí, além desses problemas, que eu acho assim também não são únicos, né, lá de quem trabalha com hip hop, né, quem faz pesquisa, né, quem é de fora e está pensando uma outra cultura que é ressabiada e com muito motivo, né, para isso, então enfrenta mesmo esses problemas. E aí, além disso, quando eu lancei o livro, eu recebi algumas críticas que foram assim bastante complicadas, porque eu não considerava que elas fossem justificadas, né? O Dudu acompanhou e tudo. Eu fiz eu fiz um recorte temporal. Meu objetivo era trabalhar com as rodas de rima, com as batalhas de rima, mas não fazer um histórico, né, do movimento. Eu estava entrando nessa cena em 2012, e quando eu escrevi o livro eu tinha 10 meses de pesquisa, porque foi uma oportunidade, eu resolvi segurar e foi muito legal, não me arrependo. Então, eu não trazia um histórico do movimento no Rio de Janeiro, um histórico das batalhas, né? Eu queria falar das rodas. Para falar das rodas, eu precisava situar onde elas tinham começado, né, no SIC, que era um espaço lá na Fundação Progresso, tinha várias oficinas, encontros de rap, de grafite, todos os elementos. E aí eu precisei consultar algumas pessoas e fiz assim, um brevíssimo histórico do que era do SIC, do programa que acontecia lá, e depois, quando terminou, como que as rodas surgiram. E aí, a crítica assim, que mais foi replicada era de que eu não citava as grandes batalhas de todos os tempos. Eu não citava os grandes nomes vencedores das batalhas de todos os tempos, que eu tinha feito um livro e só falava da nova geração, que é um problema muito sério. Tem uma rixa, uma disputa muito grande entre a old school e a nova geração dentro do hip hop. E aí eu tentava explicar sobre, olha, eu preciso de um recorte, eu não me propus a falar toda a história, eu quero falar das rodas, só fiz uma referência ao SIC. Mas eu fui bastante criticada por alguns MCs da antiga, e muitos deles que não tinham me ouvido, que não quiseram conversar comigo quando eu estava fazendo a pesquisa, né? Aí falava, procura não sei quem, agora eu não posso, vou te dar telefone de outra pessoa. E eu achei essa crítica bastante injusta, mas, por outro lado, assim, eu tive uma receptividade muito boa, né? Eu estava trazendo um movimento recente, o livro é de 2013, as rodas culturais, no formato assim, mais ou menos, que nós conhecemos hoje, elas começaram em 2009, 2010. Então, é um livro e eu fiz o seguinte, eu ia para a rua, né? Ainda vou quando é necessário. Então, eu circulei muitas rodas. Eu saí do Rio de Janeiro, fui para Petrópolis, Teresópolis, Volta Redonda. Eu procurei, não conhecia todas as rodas da época. Agora eu tenho um mapa das rodas, tem
A última atualização, que foi em julho, tinha 150 rodas, dessas que criam evento no Facebook, né, que são mais divulgadas. Então, apesar de, na época, serem poucas, né, 20, 30 rodas, eu não conheci todas, mas eu conheci muitas rodas. E isso também me deu uma legitimidade, entendeu? Estar na rua, né, estar ali conhecendo, gravando, conversando com quem produzia as rodas, as batalhas e com os artistas. Então, eu fui bastante criticada por um grupo, mas não só a nova geração, né, mas as pessoas que se dispuseram a ler o livro no sentido de entender, né, que não foram com uma expectativa de que eu ia dar conta de toda a história de um movimento, porque isso eu não faço até hoje, nem pretendo fazer. Então, essas pessoas receberam o livro muito bem. E o Dudu comentou sobre essa importância fundamental que o hip-hop tem na vida dele. No meu caso, foi na academia. Embora eu tenha feito sempre pesquisas fora da caixinha da literatura, né? Trabalhei com movimento funk, literatura marginal, quando assim os primeiros livros estavam sendo produzidos. Apesar disso, a minha vida na academia, né? A minha vida profissional, minha vida pessoal, ela mudou demais com a pesquisa dentro do hip-hop. Com ela, eu também pude levar para a sala de aula outras formas de se pensar a literatura. Se eu já não me interessava por aquele conceito fechado do que era literatura, a partir do movimento hip-hop, eu pude estender esse conceito de literatura, trabalhar com grafite, com Sharpie, com a música, com a performance, né, que é o improviso nas ruas. E isso tem uma acolhida muito boa por parte dos alunos. É claro que eu sou muito beneficiada porque eu estou na universidade pública, né? Então, eu tenho uma autonomia total dentro da minha sala de aula. O Dudu falando da experiência dele nas escolas, e eu ficava pensando, eu tenho um caminho assim longo, né, de aula com ensino fundamental e ensino médio. Trabalhei no município, em escola particular, trabalhei com educação de jovens e adultos. E eu fiquei pensando que nem todos os professores, né, embora alguns professores rejeitem um pouco essas metodologias alternativas, né, e não estejam interessados em mudar o ensino tradicional, tem muita gente que quer, mas não tem oportunidade, porque está numa escola particular, porque tem que cumprir um programa, porque não recebe apoio da direção, da coordenação. Então, o meu trabalho é fácil, porque eu estou numa universidade pública. Então, ali dentro da minha sala de aula, eu e meus alunos decidimos como vamos conduzir a aula. Então, se a gente entende que uma performance, que um grafite, que uma performance na batalha de rima, que isso pode ser lido como literatura, que tem uma literariedade ali, que tem uma poesia, que não é um discurso pragmático. Então, a gente pode fazer isso. Mas eu sei que muitos professores, sobretudo os que estão no ensino médio e ensino fundamental, não têm essa possibilidade, né? Então, acho que é importante a gente colocar aqui, porque esse mundo, né, essa relação que a escola tem, ela atormenta, é um círculo, é direção, é orientação, é coordenação, professor, é sala lotada, são muitos os impedimentos. Felizmente, eu estou num lugar agora em que eu posso fazer isso, e eu ainda dou aula no curso de produção cultural, que é interdisciplinar, que os alunos abraçam todas as causas, e na pós-graduação, que já concede mesmo uma autonomia grande e é também um espaço de produção de pensamentos. Então, a gente pode criar metodologias, pensar campos de pesquisa que sejam variados. E aí, para vocês entenderem um pouco como que eu fui para esse campo de pesquisa, não fui bem recebida por um grupo, fui muito bem recebida por outros, e isso mudou muito, né? Trouxe uma vida
para a minha vida, para a minha experiência na academia, e o tempo todo eu fiquei preocupada e ainda me sinto assim, em dívida, né? De não estar só me apropriando dessa cultura, usando essa cultura. Então, muito por conta, assim, agradecimento às pessoas que me ajudaram, agradecimento a essa manifestação maravilhosa, né, que já tomou até outros estados, é uma metodologia que foi exportada, que outras cidades, outros estados já estão adotando. Eu sempre senti necessidade de estar junto, de caminhar. Não sei se eu posso me definir como uma militante, mas assim, até para usar uma figura que existe na escola, que é o amigo da escola, eu acho que eu sou a amiga do hip hop, amiga das rodas culturais. E, nesse sentido, eu sempre quis estar na rua, apoiar. Eu sou professora, eles me buscam muito quando estão fazendo projetos, me pedem ajuda. E eu me coloco disponível. É lógico que não é uma disponibilidade total, porque eu trabalho muito, eu sou professora. Mas eu procuro estar por perto, né, e auxiliar na medida do possível. E eu criei também, com bolsistas, o projeto é interessante, né, pensar a cultura urbana, e dentro da área de letras, né, porque na antropologia, na sociologia, na história, não é que sejam comuns, mas é menos anormal, menos incomum. Mas na faculdade de letras isso é mais complicado. Então, eu sempre consegui bolsa, FAPERJ, PIBIC. Então, eu já tive assim cerca de 10 alunos, não ao mesmo tempo, mas 10 alunos já passaram pela pesquisa. E aí, meus bolsistas propuseram, uma vez que a gente fizesse um site com um mapa, porque seria uma forma também, seria uma contrapartida para o movimento. Então, nós temos um mapa há 2 anos. Agora eu estou sem bolsista, então a atualização está mais esparsa, né? A gente fez uma atualização em julho, vai fazer outra agora mês que vem. E esse mapa eu logo tornei público, apresentei nos grupos do Facebook, enviei para as pessoas. Ali a gente tem cadastrada a roda, o dia, o local da semana, e agora estamos abrindo outras categorias dentro do mapa, que é do produtor cultural, porque é uma questão que era muito indefinida no início, porque as rodas quase que assim eram organizadas coletivamente, agora não, tem a figura do organizador, 2 organizadores, e vai abrir para artistas. E vai abrir também um tópico para pesquisa, porque quando eu comecei essa pesquisa, eu não conhecia ninguém que trabalhasse com roda, né? Então, eu me sentia muito sozinha. Mas agora não, há inúmeros trabalhos na pós-graduação, lá no mestrado, onde eu dou aula, TCCs, muita gente trabalhando com o movimento hip-hop, com rodas, pensando só uma determinada roda, pensando essas batalhas dentro as diversas batalhas que o artista, né, do hip-hop enfrenta. Então, nós vamos colocar também, vamos abrir um espaço para postar esses trabalhos, porque são trabalhos que estão assim, são super recentes, feitos por alguns MCs, pessoas que é uma garotada que com 15 anos ia para as rodas já, então tem outras perspectivas, né? Eles estão avançando na pesquisa e trazendo outros olhares. Então, o mapa foi uma das formas que eu encontrei, né, além da minha participação, né, de eu tentar estar presente o máximo possível, foi uma das formas que eu encontrei de devolver uma parte do que eu recebi dentro dessa cultura. E eu acho que eu tenho conseguido auxiliar um pouco, né? Nunca vai ser uma troca justa, né, no mesmo nível, né? Mas eu acho que eu tenho conseguido na medida em que assim vários órgãos públicos, né, de ordenação do espaço público, Secretaria Municipal de Cultura, Estadual de Cultura, Municipal do Rio, de outras cidades, já pediram mapa, já me convidaram para conversar, para pensar em editais, né, de cultura. A lei do hip hop, aprovada em janeiro, mencionou o mapa também, porque ele está organizadinho, né, nunca vai ficar atualizado,
porque as rodas surgem quase que diariamente. Então, eu acho que assim, eu encontrei uma forma de estar perto do movimento, né, de levá-lo a ser conhecido por um grupo maior, porque vocês que estão aqui provavelmente gostam muito de hip hop, devem conhecer rodas e batalhas, mas ainda é uma manifestação cultural que é bastante desconhecida para algumas pessoas. Então, eu acho que aquilo mapa, o site, né, tem uma página no Facebook, que aquilo traz uma informação e também é uma forma das pessoas, né, dos produtores, dos artistas, encontrarem ali uma participação. Então, eu, em sala de aula, isso também acabou me ajudando muito, porque é uma cultura que os alunos vivem. E o Dudu falou do potencial criativo lá das crianças. Eu acho super interessante, porque, embora meus alunos assim já tenham uma noção de que eles podem, né, de que eles podem fazer, são produtores culturais, estão na universidade, são mais velhos do que o público com o qual o Dudu lida. Mas é muito interessante, né, dentro da minha proposta de pensar a literatura fora daquele campo da genialidade a que poucos têm acesso. Então, trazer o hip-hop, trazer o funk, é importante para os meus alunos entenderem, como produtores culturais, como pessoas, que eles também podem criar, né? Porque dentro do hip hop a gente tem assim essa quebra de fronteiras, né? Então o artista ele está passando na sua frente, daqui a pouco ele está no palco, ele saiu do palco, ele está circulando pela rua, as festas, as rodas acontecem nas ruas. Então desconstruir esse campo assim da genialidade inatingível é interessante também para eles pensarem como produtores culturais e para eles criarem também as propostas de arte deles. Eu acho que de início é isso. A gente vai seguir conversando, aí eu vejo outras questões aqui que eu tenho esquecido. Então, muito obrigado, Dudu, muito obrigado, Rose, por compartilhar. Vamos abrir uma rodada de perguntas agora. Os que quiserem, por favor, levantar a mão. Vocês preferem já pegar um bolo de perguntas ou ir respondendo individualmente? Beleza. Boa noite. Eu queria perguntar, se fosse possível, uma para cada um. Para a Rose, o que ela tem a falar, se ela acha que o trabalho dela de pesquisa do hip hop, do rap das rodas, é uma forma de legitimar o hip hop, o rap, as rodas, para esses professores, educadores que às vezes têm vontade, que não têm o respaldo para trabalhar isso dentro de uma escola, né? E para o Dudu, até para o Marcão também, se isso é uma questão para o rap, para o hip hop, ele fazer parte da academia como gênero literário, enfim, se isso é uma questão assim discutida, é bom ou é ruim para o rap, para o hip hop, ele ser puxado para dentro da academia. Para responder uma a uma? Eu acho que acaba até legitimando. Eu pensei em falar sobre isso e achei melhor não, porque eu não, acho que o movimento não precisa de uma legitimação, mas é claro, eu sei que a academia ainda é uma instância legitimadora que tem um peso grande, né? Então, acho que ajuda, sim, né? E pode ser que instigue outros professores a fazerem esse trabalho, professores de ensino médio, de ensino fundamental. Mas eu não sei dessa possibilidade que os professores fora, né, fora de uma escola pública,
com um número maior de alunos. Eu não sei exatamente o quanto eles podem, né? Quais são as possibilidades reais que eles têm de realizar esses projetos. Mas não dá para negar que estar dentro da academia, ter um livro, né? Tem uma professora. Inclusive, os próprios membros dessa cultura muitas vezes fazem referência. A Rose tem a professora, né? Então, o outro acha importante, né? Então, acho que pode legitimar, sim, embora a gente não esteja buscando isso, né? Eu só fico muito preocupada, talvez porque minha experiência tenha sido assim, sempre com salas tão lotadas, com pouco auxílio, sabe? Se é possível, fora de um projeto como o que o Dudu faz, que é ele levar para as escolas, né? Mas a academia ainda é uma instância legitimadora, né? Às vezes faz bem, às vezes faz mal, mas é assim. Então, vamos lá. Eu primeiro quero deixar claro que essa galera que brigou com ela não sou eu não, hein, gente? Uhum. Nada a ver Ele me com isso. defendeu. Contra amigos meus de infância. Mas, assim, o Dudu do passado, lá, 18 anos de idade, eu era muito radical. Hip hop era a minha parada aqui, ó, pai, ninguém mexe nesse negócio, sai fora, playboy, sai fora, intelectual, aqui é nós, tá ligado? Aí o tempo vai passando, né, cara? Vai passando, a gente vai barba ficando branca, você começa a olhar o mundo de outra forma. E eu percebi o seguinte, eu faço há 25 anos isso. Eu não consegui entender ainda a complexidade do hip hop. Sabe? Se você faz uma parada hoje, sai sempre. Metade vai ficar do teu lado, metade vai te criticar. Não interessa o que você faça. Metade sempre tá contra. Na lei do hip hop, eu tive na discussão, eu falei pros caras, mano, se prepara que vai vir porrada de algum lado. Mas é importante pro hip hop. Eu falei, para quem te falou que é importante pro hip hop? Daqui a pouco vai vir a galera que tem legitimidade de falar que isso não é importante. Então, no meu ponto de vista, cara, o hip hop tá na academia como campo de estudo, eu acho que é ótimo. Por quê? A primeira vez que eu comecei a olhar o Enraizados, uma parada que eu criei quando eu tinha 18 anos de idade, e comecei a analisar, foi a partir de um artigo que um professor acadêmico escolheu. Para ler o artigo, eu demorei 6 meses para entender o que ele escreveu, que era, né, referências aqui que eu não tinha. E então, assim, eu vi que aquilo foi importante. Então, toda e qualquer pesquisa, eu acho que seja feito do hip hop, eu acho importante. Eu tomo muito cuidado, até com o que a Rose falou, com o cuidado que ela tem de não chegar ali e colocar a mão em uma coisa, uma cultura que ela não faz parte, né? E sentir que está usando. Tem gente que chega e usa mesmo, cara. Pega, pum, usou e vai embora, não volta mais. No Enraizados, nos últimos 20 anos, quase 20 anos, passaram dezenas de pessoas que usaram o Enraizados como objeto de estudo, assim, desconsideraram até os sujeitos que tinham ali dentro, né? E embora objeto no termo pejorativo. Objeto mesmo de estudo. Iam embora e não voltavam. Por outro lado, passaram pessoas que foram fundamentais até para a gente poder entender um pouco mais como o hip hop ia... eu não chamo de evolução, mas o hip hop ia se transformando. Então, quando você está dentro do negócio, você faz, cara. Você está fazendo. Quando você tem um olhar de fora, você percebe essas transformações. E trazer isso e dialogar, eu acho super importante. Eu acho que estar com a Rose aqui é algo legal, porque ela é uma pessoa que é de fora do hip hop, que está fazendo um sentido de pesquisar o hip hop. E eu estou fazendo o sentido inverso. Eu sou de dentro do hip hop que estou indo para academia, cara. Então, ela encontrou uma resistência, ela tem as dúvidas dela e eu tenho as minhas, né? Eu chego na academia, primeiro que eu sentia muita dificuldade no início do mestrado em dialogar com alguns autores, eu não via motivo para dialogar com esses autores e tal. E a partir de insistências ali, eu comecei a ver, cara, isso aqui faz sentido para mim, né? Eu até brinco com o Samuca, com o Kleber, e falo, cara, vocês têm que entrar
também para me ajudar nesse negócio aí, porque eu tô cansado de falar sozinho, assim. Eu saio de lá, eu fico meio doido. Acaba uma hora de discussão, eu saio meio que... Falo, porra, mano, tem que conversar com alguém. Falo com o Samuca, falo com o Kleber. Mais pessoas do hip hop tem que estar na academia. Isso para mim é fato. Mais pessoas da academia precisam estar dentro do hip hop, né? O hip hop precisa estar também em outros ambientes, o ambiente escolar, né? Eu falo hip hop porque é a minha área, mas assim, a arte como um todo também tem que estar dentro das escolas. Eu entendo quando ela fala que tem muito professor que quer fazer o negócio, mas não tem condição. A gente tem um aqui que é o Kleber, tem um outro, vários outros lá. E também tem professores que não querem. Não querem. Tem diretor que implica. Tá aqui que o Kleber também que não me deixa mentir, que quando tem um diretor, você pode fazer de tudo na escola. Aí, de repente, muda para outro, você não pode fazer mais nada na escola. A minha visão hoje, eu tô tanto tempo dentro do hip hop, cara, que para mim isso é orgânico. Assim, eu vi, para mim a novidade é a educação, é a relação do hip hop com a educação. Para mim a questão de palco, artista, e para mim já foi, tá ligado? Gravei um disco novo agora, isso aí para mim, ó, pá, vamos fazer, vamos cantar, vamos rimar e tal. Agora, fazer o hip hop ser respeitado, ser visto de uma outra forma, como não que tenha que ser útil, mas ser visto como algo útil, eu acho que uma pessoa da academia tem muito mais entrada, uma palavra, saca? Assim, não que eu concorde com isso, tá? Eu acho que vários MCs falando tem que ser ouvido, mano. O cara tá ali há tanto tempo falando, tem que ser ouvido. Mas na nossa sociedade a gente sabe que um doutor, quando fala um negócio, o negócio tem um peso maior, entendeu? Então, quando ela fala uma coisa assim do hip hop, ela tá me municiando, mano. Falou, opa, chama minha amiga doutora aqui, que deixa que ela fala aí, ó. Ouve aí o que ela tá falando, tá vendo? Então, eu acho que tem que ter essa relação pra gente poder caminhar, pra gente poder andar pra frente, abrir mais espaço e chegar em mais lugares, né? Mas o hip hop é complexo, mano. Não tem jeito, assim, não tem jeito. Você vai sempre ter essa dicotomia de bem e mal, de bom e ruim, de pode e não pode. Eu já parei de me preocupar com isso, até mesmo porque eu não preciso que eu tô dentro. Então, falou, opa, é isso. Próximo ali. Bom, boa noite. Precisa levantar mesmo? Pode ficar sentado, tá de boa. Obrigado. Eu tive a oportunidade de ser orientado da Rose. Conheço o Dudu também, o trabalho, acho incrível. Inspiração mesmo. Enfim, Dudu, eu queria trazer para você uma problemática, inclusive que eu estou vivendo e eu queria compartilhar com você e com o Rose justamente para tentar encontrar algumas respostas. Eu trabalho com alfabetização também dentro das escolas públicas, mas no meu caso é o funk, eu venho do hip hop também, mas acho que a minha relação com o funk é maior. E aí, assim, você vai acabar daqui a pouco o seu mestrado, vai produzir pela fé a sua metodologia e ter o seu conteúdo. Como é que a gente trabalha com isso? Assim? Como é que a gente faz, por exemplo, o MEC entender a importância daquilo? Obviamente que a gente vai ter o título, e o título nos garante de alguma forma que aquilo que a gente está fazendo municia. Mas hoje eu acabei o meu mestrado e estou vivendo esse dilema. Assim. A gente continua sendo preto, a gente vai continuar sendo... na real, assim, nosso título a gente não consegue andar com diploma, né? Na rua dizendo, olha, a gente é mestre. E aí é um pouco disso, assim, né? O que eu encontro hoje dentro do espaço da escola é um equipamento do século XIX, né? Com professores do século XX, com alunos do século XXI, dentro de uma era que foi produzida dentro de um pensamento da era industrial, e a gente está vivendo hoje uma era da informação. Então, de fato, a gente está no momento da migração, cara. Então, só queria problematizar isso contigo, pedir ajuda de vocês para tirar algumas angústias mesmo. Obrigado. Problematizou mesmo. Vai fazer outra pergunta ou responde essa primeira? Não, pode responder. Então, eu sei, assim, primeiro, por que eu resolvi fazer o mestrado? Era para poder pensar algo que eu fazia no automático, eu fazia sem pensar. Então, eu acho que... Hoje em dia eu vi que não dá, que os 2 anos de mestrado passa voado, você fica desesperado. Mas a minha ideia era essa, falar, não, eu vou parar, eu vou pensar sobre isso.
Eu tô correndo. Entender, tentar olhar por uma outra ótica sobre aquilo, essa relação do rap em si com a educação do jovem, mas não é qualquer jovem, é aquele jovem de periferia, preto, que vem com uma série de problemas já da vida. E para mim isso está sendo muito útil. Como que eu vou fazer depois? Eu vivo, minha parada é um microcosmos, velho. Assim, o meu mundo é Morro Agudo, né? Então eu tenho alguns problemas de não ser da área de educação. Como é que tá na escola e você não é da área de educação? Quem é você para falar comigo isso? Eu sou mestre em educação, pô. E MC, tá ligado? E tem isso aqui, eu tenho amiga doutora, eu tenho amigo não sei o que lá e tal. E vamos tentar fazer dessa forma. Existe uma certa resistência, como você falou da escola do século XIX e tal, que é a padronização. Isso me incomoda muito. Existem, sim, profissionais que querem tentar outras coisas. Não é que vai conseguir, vamos tentar fazer outra coisa diferente. Então, tem um amigo que ele gosta de dar rolê. Já falei de tudo 100 vezes, mas não é você agora, não. Que ele gosta de dar rolê com a molecada. Então, ele pediu uma van, a gente conseguiu no Enraizados. Às vezes, a gente consegue van no Enraizados. A gente conseguiu, eles foram para um quilombo, levar a molecada. E foi incrível, cara. Assim. Não tem como você não aprender, não tem como você ir e voltar ao mesmo. Não tem como. Passaram um dia incrível, e rede social, e contando história. Aí o cara, era o diretor que levou. Aí o cara chega na escola, o que ele ouve de um profissional que trabalha na escola, que é amigo dele, que é educador? Eu quero ver como esse jovem vai disputar o mercado. Olha o papo, cara, mercado. Eu falando de emancipação, de libertar o sujeito, o cara fala de mercado. Na hora do Enem, eu quero ver tu falar para ele escrever de quilombo. Aí o Elton, que é safo, falou, cara, dessa forma que eu estou fazendo, pelo menos é prazeroso. Da sua forma, quantos jovens passaram no Enem ou disputaram o mercado com o método que você está ensinando? E aí fica o cara assim, né? Saca? Então, é uma disputa o tempo todo. Assim. Nosso papel é de disputar, né? Então a gente tem que buscar formas, meios de estar disputando, mas a gente tem que estar dentro. Esse é o meu ponto de vista. E o negócio tem que virar política pública. E para virar política pública é um outro rolê, porque a gente tem que ter força política, a gente tem que convencer uma galera que a gente tá num momento que é até difícil de falar disso, tá ligado? Eu tô me sentindo que eu tô perdendo, tá ligado? Eu tô brigando com o mundo, assim, tá muito louco. Mas a gente é sonhador, irmão. Então, o que você falou, a gente é preto e a primeira coisa que a pessoa vê é que a gente é preto. Aí, se a gente conseguir falar, a gente começa a falar, eu sou preto, mas eu sou também isso aqui, eu sou também aquilo ali, tal. Mas tem uma outra galera que é preto e nem tem o nosso corre. Tenho experiências, tem um moleque em Morro Agudo que ele foi preso porque ele é preto e barbudo. Podia ser eu. Eu não sou jovem, então passei batido. Mas um cara roubou um ônibus, passou, a mulher falou, o cara que me roubou é preto e barbudo, pô, então é ele. E todo mundo dizendo que não era o cara tá preso, mano. Tá quase 4 ou 5 meses preso. Esse moleque vai sair da cadeia o mesmo que ele entrou? Não tem como, irmão. Então, é essa galera que eu quero trabalhar, entendeu? É essa galera que tem que se emancipar de alguma forma, que tem que entender quem ele é, onde que ele é, meu irmão. E só entendendo isso que tem força para lutar para transformar alguma coisa, mesmo que seja uma utopia, um bagulho que tá muito longe, mas a gente vai lutar, senão a gente faz o jogo do sistema, tá ligado? Sei lá, mano, é isso. Assim. Você problematizou mesmo, agora eu não vou dormir em paz mais. Tá ligado? Por que eu tô fazendo isso? Não, mas é isso, é isso. Vamos juntar mais, tá ligado? Morro Agudo e Providência do lado. Minha filha mora na Providência, então... Ela aqui, ó. Minha filha tá aí.
Boa noite. Viu como é que eu falo de você? Nem sabia que tu estava aí. Boa noite. Como é que é seu nome? Hugo acabou com a minha pergunta. Me desanimou total, assim. Eu acho até que a minha fala, de repente, é muito fora da realidade. Você problematizou mesmo, assim. Também me deixou meio... Mas, assim, primeiro eu queria mandar um beijo para a professora Rossi, maravilhosa. Mas a minha pergunta é para o Dudu. Queria também dizer, cara, que quando você falou que não alfabetizaram aquela menina e que vocês não alfabetizam, vocês alfabetizaram aquela menina, né? Alfabetização mesmo, assim. Foram vocês que alfabetizaram. Juntar as letras ali foi a parte mais fácil, né? Quem alfabetizou ela foi graças ao trabalho de vocês. Então, parabéns mesmo. Cara, eu sou professora do Estado, trabalho dentro da escola, vivo um paradoxo total, porque não acredito na escola tradicional como é hoje, mas estou dentro dela trabalhando, tentando ser um vírus dentro dela, fazendo micro-revoluções, mas ao mesmo tempo tendo que cumprir, né, algumas coisas que é preciso cumprir dentro da escola. E eu trabalho com hip-hop meio de cabeçada, assim, dentro da escola, porque eu não sou MC, eu não sou do hip-hop, eu sou também uma fã apaixonada pelo movimento, fiz uma pesquisa e tal, e dou minhas cabeçadas dentro da escola e dentro da minha sala, sou professora de português, pelo viés da interpretação, né, da literatura e tal. Mas eu não tenho como trabalhar, eu não consigo trabalhar pelo viés da composição, porque eu não sou compositora. E o que eu acho genial mesmo, massa, é esse trabalho de hip-hop nas escolas, trabalhando com a composição. E eu acho que, assim, talvez contrapondo um pouco o que ele falou e o que você respondeu na sua fala, eu acho que essa coisa tem que se espalhar. Aliás, você falou isso também, né? Virar política pública e tal. E se espalhar, tipo, muito. E eu estava lembrando aqui, pensando, não sei se é viagem muito fora da realidade da minha parte, mas há um mês atrás eu fui numa palestra também, igual a essa, de uma professora chamada Cláudia Rato, da UFRJ, que criou um método chamado meditação laica educacional. Ela fez uma pesquisa sobre a importância da meditação e tal, e eu estou muito nessa vibe do autoconhecimento também dentro da escola, questão emocional. E ela criou um método de 12 minutos de meditação dentro de uma aula, que geralmente um professor tem 2 tempos de 50 minutos, e ela criou um método no mestrado dela, no UFRJ, de 12 minutos de meditação dentro da sala de aula. E ela agora dá cursos. Ela não aplica mais como professora, ela é professora do Pedro II, de Humaitá. Ela não aplica mais, ela dá os cursos para os professores aplicarem esse método. Ela registrou o método, Meditação Laica Educacional, R, círculozinho, e ela dá cursos, assim, de 3 em 3 meses para uma turma de 30 professores do estado do Rio de Janeiro espalharem esse método. Então, hoje a gente já tem centenas de professores fazendo o método de meditação, 12 minutinhos de meditação com a criançada, com os adolescentes em sala de aula. Então, assim, na sua fala eu interliguei, por que não, né? O Rap Lab, o Enraizados, não dá cursos mesmo para que os professores, os educadores espalhem isso aí, espalhem essa ideia. Não sei até que ponto isso pode ser problemático, disso sair da sua referência, né, de você como cara, mas, assim, orientar e capacitar os professores das escolas públicas, principalmente, para conseguirem espalharem esse projeto. Samuel, anotou aí? Essa ideia é bem louca, irmão. Tô dentro. Eu não tenho nenhum problema. Assim, para mim é até... Deixa eu ver como falou aqui, falei na hora errada. Eu acho super... A gente já faz isso, né? Nem capacitar, tipo assim, trocar ideia com os professores e fazer com eles. Aí fala, pô, mas é isso? Porque parece que não vai dar certo. Esse que é o mais legal. Parece que o bagulho não vai rolar. E, de repente, acontece, a música tá lá. Só que a música só aconteceu porque rolou a troca de ideia. Então, a gente mexe com algo também muito interessante na criança, que é a autoestima. Cara, você se sentir capaz, importante, útil, sei lá, isso é muito, muito da hora. Eu acho que é uma. Eu queria muito que a minha dissertação, tipo assim, servisse para alguma coisa mesmo, tá ligado? Que a galera pegasse e falasse, vou fazer isso aqui, porque
eu vou colocar o passo a passo do negócio lá. Tá ligado? A gente já fez 2 jogos. Um foi com a Ambev. A Ambev tem toda empresa tem, né? Um setor de responsabilidade social. Pô, não quero que as crianças bebam e tal. E o Marcão participou comigo da parada. E a gente fez um jogo, assim, tem um jogo que é o Rap Lab, assim. E a gente fez um agora com a Anistia Internacional. Que a Anistia Internacional fez um lance que é o mapa lá, né, o Jovem Negro Vivo, o relatório Jovem Negro Vivo. Só que ela queria comunicar pro jovem negro, tá ligado? E a molecada não vai ler aquilo, velho. Não vai ler aquilo. Então qual a forma de se fazer, de se comunicar? Vamos fazer um Rap Lab? Vambora. A gente foi, fez e fizemos uma música onde a galera conseguiu musicar aqueles dados. Tá? E a galera do Enredados no Vagão recita no metrô direto, no trem. Isso que eu acho que é bem legal. Mas eu não tenho problema nenhum de sair do meu controle, do comando, que eu acho que já até saiu. Eu faço porque eu gosto de fazer. Eu chego no negócio, vou fazer um Rap Live. Hoje eu tava vindo da Penha. Fui fazendo a Penha com a molecada de um abrigo. Sabe? Eu curto fazer, eu gosto de fazer. Da mesma forma que eu curto estar em cima do palco cantando. Da mesma forma que eu curto estar dentro da escola. Eu curto ver os meninos chegando assim, céticos, saca? Uns bagunceiros, outros quietos. E de repente, como num passe de mágica, tá todo mundo trocando ideia e falando da mesma coisa, discutindo a mesma coisa. E de repente, eles construíram algo. E de repente, eles estão me ensinando que existe uma forma de copiar aquilo. Que eu falo assim, tem muita coisa que eu achava que eu criei. E quando eu comecei a ler Paulo Freire, eu falei, porra, me sacaneou, cara. Ele já tinha feito tudo, tá ligado? E aí você vai entendendo algumas coisas. Eu dei a sorte de unir algumas coisas ali, com a minha experiência do rap, que deu certo. Então eu quero que dê certo para um monte de gente. Agora, se tem uma forma da gente também ganhar um dinheiro com isso aí, que você me explicou agora, vamos fazer, irmão. Bom, meus amigos, eu estou muito satisfeito aí. Inclusive, ontem eu vim aqui por acaso, e hoje eu vim aqui, tinha outros programas, mas resolvi vir aqui. E essa garoto fez micro-revolução, nossa senhora. Quer dizer, como educador, faz não é micro não, revolução que o nosso amigo está fazendo, que a nossa amiga também fez, que essa garota está fazendo. Eu digo, sem educação integral, transformadora, não tem solução. Você falou no Paulo Freire, estava saudade do Paulo Freire. Paulo Freire. Mas eu não entendi bem porquê, nem consegui entender, porque você falou faria um bullying com você tinha pouca idade. Eu não vejo a mínima razão de você ter sofrido bullying, não compreendi mesmo. Mas eu lembro a nossa amiga, o autodidata, o Machado de Assis, autodidata, gente. Não ia para a escola. Então, tem que realmente, o educador tem que fazer micro-revolução mesmo. Você não é educador. Se não transformar, se não. E aí entra o que você falou, a educação pública dá essa oportunidade. Dá uma oportunidade de ouro para ser educadora. Como é que você podia ser educador? Como é que o educador pode se sentir amarrada? Não é o caso do professor de escola pública. Eu digo o seguinte, não queria me estender muito nesse caso, mas eu sou técnica, mas a minha esposa é artista, professora, e ela como que jogava casca de maçã no rio e eu pegava lá adiante. Então, fez um projeto, idealizou, continuou o projeto político pedagógico com relação pipas. Uma escola pública, que a gente continua até hoje. Então, você pode, sim, levar para a academia esse hip-hop, essa arte. Agora, tem que ver. Quando você tem a arte, tem a arte, que é uma coisa, tem os artistas, que é outra coisa, e tem os críticos de arte. A gente vê
isso por aí. Isso vai acontecer com você sente aí, meu caro. Né? Você vê aí, isso que você vai sentir, então isso vai acontecer. E você tem que primeiro a tua autoestima, não eu já procurei nesse projeto, inclusive lá com os índios, nos quilombos, levar isso. Porque não é importante a gente ter nosso trabalho, mas sim o trabalho. Não é nós, que eu quero dizer. Não é essa vaidade. Parecer. Tem 40 anos. Quando a gente fala isso, 40 anos ininterruptos, ninguém acredita. Política pedagógica. Agora, Paulo Freire é essencial, entendeu? Para isso aí. Então, talvez continue a proposta, mas eu estou muito satisfeito, porque devido a inúmeras limitações, eu não tenho mais frequentado essa roda assim, de educadores, mas sem educação integral, transformadora, não tem solução. Obrigado. Né, só explicar para ele por que eu sofria bullying, que ele não entendeu. É porque eu estudava numa escola particular, onde na minha sala todos os alunos eram brancos, eu era o único preto. Isso era motivo suficiente para eu ser sacaneado todo dia. Tá desligado. Boa noite, é uma satisfação estar aqui, conhecer todos vocês e infelizmente eu não estou conhecendo agora de primeira mão, mas dá para ver pelos que vocês falaram, são pessoas super gente boas. E minha pergunta era para o Dudu, que, por exemplo, como o grupo, assim, não sei se você deve conhecer, o ADL, eles têm projetos e tal, até para crianças. Eu queria saber se você tem ideias ou já tem projetos como MC. Como assim? Não entendi. Projeto como? Tipo, conhece o ADL? Conheço. Além da loucura? Então, não sei se você já viu que ele, tipo, vão e fazem movimentos, assim, sobre hip hop para crianças e tal, para eles conhecerem a cena. Sim. Pô, eu sou coordenador executivo de uma instituição chamada Enraizados, que eu criei quando eu tinha 18 anos de idade. São de hip hop, fica lá em Morro Agudo, que a gente só faz isso. A gente, hoje em dia, chamam de quilombo, né? O espaço da gente. O que vocês fazem lá? Troca ideia e faz arte, faz música, grafita e tal. Então, hoje em dia, a gente não tem patrocínio. Assim, né? Não estou falando, a gente não tem patrocínio, a gente vai falar, não. Infelizmente, não tem patrocínio nenhum. Sim. Pô, eu sou coordenador executivo de uma instituição chamada Enraizados, que eu criei quando eu tinha 18 anos de idade. São de hip hop, fica lá em Morro Agudo, que a gente só faz isso. A gente, hoje em dia, chamam de quilombo, né? O espaço da gente. O que vocês fazem lá? Troca ideia e faz arte, faz música, grafita e tal. Então, hoje em dia, a gente não tem patrocínio. Assim, né? Não estou falando, a gente tem patrocínio, a gente vai. Não, infelizmente não tem patrocínio nenhum. A gente faz grafite, DJ, rap, essas coisas. A gente tem um curso de produção de eventos, curso de audiovisual, tem um monte de coisa. Cisma de fazer uma parada, tá ligado? Ainda mais quando a pessoa fala, vocês não têm condições de fazer isso. A gente vai e faz. Vocês não vão fazer um filme, a gente faz. Vai escrever um livro, a gente escreve. E a gente vai fazendo. Mas a gente vai fazer 19 anos enraizados. Sempre com trabalho de hip hop, em periferia. Na Baixada Fluminense, a maioria dos MCs passaram pelo Enraizados. Tipo assim, foi uma escola pra galera. E você ainda tem ideia de para expandir ou você já tá satisfeito do jeito que tá? Cara, agora eu tô meio que jogando a responsa pros outros, saca? Assim, eu em 2026, que eu botei esse projeto justamente por isso, eu quero ser um beneficiário do Enraizados. Eu não quero mais saber de conta, buscar. Eu tô ensinando a galera agora para eles assumirem essa responsa toda, porque eu quero ir lá só para gravar um rap, fazer um curso de audiovisual. Eu não quero ser o cara que organiza, entendeu? Então já tem uma evolução. A roda de rima de Morro Agudo não é no caso o Dudu que faz. Não é mais a banca de freestyle que a gente fazia. É a molecada, que é o evento deles, eles que decidiram fazer e estão fazendo. Então já aconteceram altas coisas no bairro que não precisa mais a gente colocar a mão, tá ligado? Que é a própria molecada que tá fazendo. Então teve um festival Literatura das Ruas que os caras produziram, um festivalzão. Então eu particularmente
tô satisfeito, assim, eu tô querendo curtir, o pessoal fala, pô, quando que vai se aposentar? Eu falo, mano, rap não é futebol não, irmão. Rap a gente canta até morrer, tá ligado? E é isso, é vida, tá ligado? É essência, não é trampo, não é trabalho. É também, a mina deu ideia pra ganhar um dinheiro com rap, vamos ganhar também esse dinheiro. Gravei um disco agora, meu disco totalmente livre e colaborativo, sacou? Se quiser pegar, o beat tá liberado, se quiser cantar, você canta. Você baixa o negócio. Inclusive o Samuel Você trouxe? eu queria dar pro pessoal o disco, mas o Samuel é um cara que é capitalista, não deixa dar o negócio. Mas eu vou convencer ele até o final, acho que tem disco pra todo mundo aí. Falou, obrigado. Agora tem ela aqui, ó. Duvido vocês publicarem isso aí. Pode estar lá na página do evento. Oi, boa noite. Eu me chamo Cássia, sou formada em psicologia, né? E hoje sou aluna da UF também, uma professora, enfim, da UF também. Sou mestranda hoje em saúde coletiva lá. Eu fiquei com várias coisas, né? Na verdade, eu estou me aproximando desse campo agora do hip hop recentemente também, porque é o meu objeto de estudo, né? No sentido melhor de todos, e não esse sentido de, né? Enfim, naturalista, né? De objeto, mas de paixão, digamos. É a juventude, né? E minha pesquisa é sobre juventude e uso de drogas. Então, vocês falando aqui, até juntando um pouco com o que eu tenho de experiência na vida de política pública, que eu estou, né, 4, 5 anos trabalhando nisso, me vieram duas coisas, assim, duas curiosidades, e que aí, de repente, vocês já têm algo e que não teve espaço aqui para a gente falar sobre. Primeiro, se a gente já fez, se tem histórico, a professora, de repente, saiba também, desse trabalho ou de oficinas de rap, enfim, formação de MCs, não sei, com os meninos de medida socioeducativa. Porque eu já trabalhei, né, com isso, com os meninos que cumprem medida socioeducativa nos CREAS, que é um serviço da assistência social. E, enfim, eu conheço alguns trabalhos com DEGAS e tudo mais, voltado para a questão de audiovisual, uma série de coisas, mas não sei se tem algum projeto rolando, vocês têm ciência de algo nesse sentido, porque às vezes é pouco falado, né, mas faz parte da educação também. E a gente fala pouco da socioeducação, mas ela também tá aí nesse bojo, e que eu acho que é fundamental nessa questão dessa carga que você traz, né? Pessoas com uma carga que elas precisam botar isso para fora de alguma forma. Então, que é mais carga do que você passar uma experiência no DEGAS, enfim, e de encarceramento injusto, essas coisas todas, eu acho que, né, é uma experiência interessante. E a outra pergunta, e pergunta/convite, talvez, que eu ainda atuo no município de São Gonçalo, que tem batalha, né, quase todo dia também. Se existe já algum trabalho, alguma interface com a saúde em algum município, alguma experiência nesse sentido. Porque até pegando um pouco da fala do senhor ali, não sei o nome dele, ele fala de uma educação integral e a gente fala de saúde integral, porque, na verdade, o sujeito é integral. Né? Então, isso tudo que vocês estão falando aí, para mim, é produção de saúde também, né? Porque tem tudo a ver com os determinantes sociais ali que vão atravessar a vida daquele jovem. E aí né, nesse rolê aí que eu estou estudando. Então, às vezes é isso. A escola, de repente, põe muitas barreiras e tal para fazer um trabalho, mas, cara, a saúde mental, que é o setor que eu atuo, né, hoje, é carente, assim, de gente querendo somar e fazer alguma coisa, né, com a juventude, com, enfim... em uso de drogas, então, nem se fala. E que eu, assim, pouco tempo de convivência no hip-hop, eu percebo muito isso, assim, no discurso deles mesmo, né? Essa coisa do uso da poesia e da rima como forma de lidar com o sofrimento, né? Então, era mais ou menos isso, assim, que se existe, né, alguma interface na medida socioeducativa e também com a saúde. Então, pedi pro Dudu para roubar um pouquinho a resposta. Depois ele vai responder. Há uns 2 anos atrás, eu participei de uma atividade no Vivo Rio, a convite do amigo Preto Zezé. Ele é lá de Fortaleza, ele era vice-presidente global da CUFA. Ele me chamou lá muito, eu fui muito sem saber, assim, do que se tratava e tal. Ele falou que era para trocar ideia com a molecada, mas falou assim, leva os equipamentos lá que tu tiver e tal. E foi bem bacana, era uma galera que tava vivendo em abrigo. Tinha algumas, assim, as condições bem pesadas, assim. E foi muito legal porque
eu acabei levando um pouco a estética do funk. A gente fez um rap funk no final da aula, porque eu tenho um pad quase de MPC, é um pouco menor. Então eles acham, pô, vamos fazer uma base de funk e tal, não sei o que lá. E aí a gente meio, vamos fazer um rap com funk, então, que eu já incorporo um pouco disso também no meu trabalho artístico. Então foi uma experiência bem bacana. O Dudu, alguns anos atrás, participou acho que de uma coletânea também, né? Que fala sobre a relação do hip hop com as drogas e tal. Eu acho que ele vai poder falar um pouquinho também disso. Então, eu tenho uma experiência de trabalho. A gente fez um trabalho que foi com... Na época, era na delegacia que ficavam alguns presos, mas já eram adultos. Era o Memórias do Cárcere. Memória do Cárcere, só que era com audiovisual, então era troca de ideia e tal. E era uma parada assim, meio que deu uma mudada na minha vida, sabe? Tá ali com a galera e você ouvir as pessoas falando e chega um ponto que você não sabe se... Assim, o cara queria... Primeiro eles ficam céticos, não querem trocar ideia, né? Que projeto é esse, que é isso. Aí depois quando um começa a falar, o outro vai falando, e os caras começam a meio que se libertar de um monte de coisa. E era simplesmente o cara olhava para uma câmera e falava. Então ele contava história, sonho, né? Perspectiva de vida, isso tudo. A gente não... Eu não sei se era CRES, não sei o que era, mas a gente trabalhava no Enraizados, o pessoal da prefeitura ligou e perguntou se a gente podia fazer um trabalho com uma garotada. E a gente falou, a gente pode. Vocês vão trazer aqui, só que para levar os meninos lá era uma burocracia muito grande, que para mim seria o ideal, porque ele levaria num espaço, lá no Enraizado tinha palco montado, tinha estúdio, então seria uma experiência mais legal para eles. Mas disseram que não podia, então a gente foi... É uma logística bem complexa, porque às vezes eles separam por sexo, né? Tem abrigo de meninas e abrigo de meninos. Nesse era um menino... Não, tinha... porque tinha meninos e meninas quando a gente foi fazer o trabalho. E era muito... O que me chamava a atenção era o seguinte, que eram meninos muito novos, que já eram homens, sabe? A maneira que os garotos falavam era dura, tipo, já não acreditavam em quase nada. E para você fazer algo prazeroso, fazer algo que seja lúdico, você fazer o cara brincar, fazer o cara dar um sorriso, era um sacrifício muito grande, porque ele não confiava na gente, ele não confiava em ninguém. E na semana seguinte, você chegava lá, esse menino não estava mais lá. Já era um outro menino da mesma forma e tal. E, de repente, o negócio acaba. Você não consegue fazer um trabalho continuado. Você não consegue ter uma relação de afetividade com o menino e tal. Tem vários amigos meus que já trabalharam no Degás, uma série de... Só que nunca assim, eu tenho um projeto tal em tal lugar. É tudo muito pontual. Então, tal dia vai não sei quem fazer um trabalho assim. Eu recebi um convite agora de pedir o seguinte, tem como você fazer o Rap Lab no Degás? Eu falei, tem. Só que são em 10 unidades e tudo ao mesmo tempo. Eu falei, legal, reuni a molecada enraizada, que faz Rap Lab há 10 anos, eu falei, vocês têm a moral de fazer o negócio? Eu tenho, então, a gente tem um trabalho para fazer e tal, no Degás, assim, sensado. E falei com as meninas também, falei, acho que trabalhar com as meninas tem que ser menina e tal. Tem algum problema? Que nada, vamos embora. Não sei se vai rolar ou se não vai rolar, mas tem essa perspectiva. O meu problema é sempre esse, que não tem continuidade, né? O negócio começa e, de repente, termina. Você não consegue terminar um ciclo, né? Se fosse para fazer, sei lá, uma série de músicas ou vídeo, mas, sei lá, uma coisa que tenha algo que a galera... Um objetivo. Não, de repente o negócio acaba. Mas existe, assim, tem vários amigos que têm bastante experiência. Eu não tenho tanta, mas já fiz bastante. Só que era sempre visita, né? E uma visita é algo que é muito superficial. Você chega e você não consegue se conectar porque o cara já sofreu muito ali. O cara não vai confiar num... Chega o Dudu, parecendo Jorge Aragão, cantando rap, e o cara vai falar, mano, para.
Então, eu... Só rapidamente, né? Porque senão a gente fica falando, né? A gente gosta da coisa e fica falando. Eu percebi isso também, já tentei trabalhar no Degase, mas na unidade CRIAD, lá no município, e tinha essa dificuldade. Que aí você vai uma semana, quando chegar a semana que vem é um outro público, enfim, tem questão deles saírem mesmo, né? E com o Degase em si, tem essa complicação também da logística, além da dificuldade, porque os meninos saem algemados, né? É isso. Então, vai fazer uma atividade cultural com as pessoas, com um agente socioeducativo, assim, né? Porque eu tive essa experiência, assim, fazer atividade com eles, e é isso, revista, e não sei o quê, e não pode desenhar a Folha da Maconha. Enfim, tem umas coisas ainda que acontecem que são complicadas. Então, tem todos esses limites. Mas duas coisas que eu queria falar muito rápido, que eu acho que são ideias, né? A gente está aqui lançando várias ideias hoje. Eu tenho um amigo que tem um coletivo chamado Na Pista TV, não sei se você conhece, que ele faz um trabalho de audiovisual, enfim, de Qual o nome comunicação. O Gelson Henrique, né? As pessoas conhecem como Henrique. Ele faz com egressos do Degase. Então, na verdade, são pessoas que saem do sistema socioeducativo, né, e compõem esse coletivo e têm esse trabalho. Então, acho que é um caminho, né? Talvez é isso. Dentro ali, talvez isso não tenha uma continuidade, mas pensar as pessoas, então, que são egressas. Eu ia falar outra coisa, que me fugiu. Quando você lembra, a gente, quando está de fora, a gente tem um olhar que não é o olhar real do que acontece no Degase. Então, assim, ou você acha que é um negócio muito ruim, ou você... nunca é o real. E agora, eu estou fazendo uma matéria eletiva que justamente trata sobre a socioeducação e prisional, na verdade. E aí, você começa a entender a raiz do negócio todo, quem é a juventude que está ali dentro, isso tudo, aí te dá uma angústia maior, saca? Dá um sentimento meio ruim, porque você começa a entender como é que funciona o negócio, ou como é que não funciona, né? Como é que é feito aquilo ali. É isso. Lembrei o que era outra ideia, que essa coisa do creche, porque tem 3, né, principais aí que eles cumprem, né? Que é a internação lá no Degase, ou às vezes está na unidade provisória, que aí descontinua também. É o CRIAD, que é a semi-liberdade, e a liberdade assistida, que é o que eles cumprem no CREAS. A liberdade assistida, pela política, eles têm que cumprir 6 meses. Né? Então, também é uma possibilidade de trabalho aí que tem alguma continuidade. Então, são 2 caminhos aí que eu pensei, né, para, enfim, um projeto futuro, que é isso, a gente tem muitas ideias, não sabe quando, mas não é isso. Os egressos, né, e também os meninos de liberdade assistida, porque eles têm essa obrigatoriedade ali dos 6 meses frequentando o serviço. Acho que é isso. Rose, vou fazer uma consideração. Cássia, eu não sei de nenhum projeto semelhante acontecendo nesse momento. Como o Dudu falou, sei de alguns que já aconteceram, mas assim, tudo muito pontual, né? Porque a logística toda é muito complicada. Mas tem cerca de um mês eu fui procurada por 2 pesquisadoras da Secretaria de Saúde de Niterói, com a ideia de fazer uma batalha de rima, também educativa, ali na saída das barcas. E aí eles me pediram para indicar alguns produtores culturais, eu dei nome de 2 pessoas, então talvez isso deve acontecer ainda esse ano. Né? E é isso. Considerações? Então, primeiro eu quero agradecer o convite do nosso curador, Marcão Baixada, de ter tido a coragem de me trazer aqui. E o Rodrigo também, que é a segunda vez que eu participo, né, cara? Foi lá em Nova Iguaçu também. A primeira edição a gente fez... Começamos em Nova Iguaçu, fizemos as 2 primeiras... Essa é a terceira, a gente fez 2 vezes itinerante. E a primeira edição, o Dudu falou sobre o corre mais institucional, né, do Enraizado, sobre captação de recursos, editais, que era uma perspectiva também que a gente queria trabalhar a partir da Baixada Fluminense. Acho que justamente até também pela questão da molecada também que estava começando a fazer roda e tal. A gente tem exemplo lá, o Dorgô no ano seguinte conseguiu captar para fazer alguns eventos, alguns projetos, que é um dos nossos alunos, foi um dos alunos lá que passou pelo Enraizados, e hoje atua aí com a gente, Enraizados no Vagão, Batalha de Moeba. Tem Enraizados no Vagão aqui dentro. Presente.
agradecer, né, o convite de estar aqui, agradecer a vocês por terem vindo, por terem trocado ideia, por terem me feito essa provocação, esse questionamento que eu não vou dormir mais por causa disso. Mas acho que o papel disso aqui é isso, a gente chegar, trocar ideia e depois a gente sair pensando aí, se conectando de alguma forma. Queria fazer um convite para vocês. Primeiro, Samuca, vai dar o CD pro pessoal? Libera, Samuca. Fala aí, Dudu, tá com o Mike? Não, esse foi ele... É isso. Cara, é muito ruim. E, assim, agora, falando mais sério que o Samuca. No sábado vai ser o lançamento do disco, lá na Arena Jovelina, na Pavuna. Vai ter a participação de uma galera da Baixada. A Rose falou que o lance da treta, a disputa entre a old school e a velha escola e a nova escola, e o gringão aí no bagulho. Velha escola e a nova escola. E lá bata todo mundo no palco junto, assim, saca? Lá no Enraizados, o combustível para eu continuar fazendo rap é a molecada mais nova. Então, no meu show vai estar todo mundo junto. Eu queria muito que vocês fossem também. O Samuca vai, graças a Deus, liberar ingresso para vocês. Se vocês quiserem ir, eu vou ficar muito feliz. É isso, obrigado mais uma vez. Rose, fechar. Reforçando aqui minha gratidão pelo convite, por vocês terem vindo, pelos questionamentos que colocaram. E eu queria finalizar fixando essa ideia de que essas manifestações culturais, né, o hip-hop, eles não precisam tanto da academia. A academia é que está precisando deles, né, porque os jovens de hoje, né, eles se identificam plenamente com essas culturas, né? Eles já não conseguem mais uma educação que siga um modelo muito tradicional. Então, é uma luta ainda muito difícil. Eu entendo o problema que o Hugo colocou aqui, que o Dudu também deve enfrentar, porque são saberes assim não canônicos, né? E que ainda não são plenamente reconhecidos, mas a gente já caminhou bastante. Né? Quando eu comecei a fazer esse trabalho, era assim era a louca, né? E agora já tem muita gente trabalhando com isso. Então, a gente tem um caminho longo, mas já caminhou bastante, já avançou bastante, né? Então, eu acho que essa troca rua-academia, academia e rua, ela tem a acrescentar a academia e também acrescentar essa cultura que existe na rua. Mas o esforço maior tem que ser feito por parte dos pesquisadores, né? De reconhecer que essas culturas não são só um campo de pesquisa, mas elas produzem conhecimento também, né? E dá uma equilibrada entre esses grandes autores, esses grandes teóricos e as pessoas que estão fazendo, porque elas também já têm uma reflexão sobre o trabalho, né? Então, eu gostaria de deixar aqui, terminar com essa ideia de que nós precisamos muito mais, né, desses pensadores, temos muito que aprender com eles, né, porque os livros estão aí, né, os textos sempre estiveram aí disponíveis. Né? Então, o que a gente precisa é ouvir, né, respeitar essa produção de saber que está fora do meio acadêmico. É muito difícil, mas a gente segue aí nessa luta. Boa noite. É isso, galera. Também tem isso. Encerramos. Falou. O papo pode continuar lá fora
continua, já vi que isso vai se estender aí para depois do projeto. Esse foi Hip Hop Conhecimento, das ruas para as salas de aula.